pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e caso você o utilize, terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? Usa robô de operações, grupos de sinais, opera bastante. Aproveita essa oportunidade e abre uma conta pelo meu link aí. Então vamos nessa, pessoal, compartilhando a matéria aqui do Cointelegraph. Fogos de artifício estão chegando, mercados Forex impulsionarão o Bitcoin, diz analista, tá? Então a lógica dele é, como o mundo tá balançado mesmo antes do corona e a fragilidade foi exposta, existe uma possibilidade muito forte aí de quem está comprado em criptos ganhar dinheiro nesse momento. Então vamos ler aqui a matéria e fazer alguns comentários a respeito. Max Bronstein, que trabalha na equipe de cobertura internacional da Coinbase, acredita que fogos de artifício estão chegando ao mercado global de moedas. Além disso, um aumento na volatilidade das moedas pode beneficiar muito o preço do Bitcoin, né? Eu imagino que fogos de artifício aqui deve ser um termo bem gringo mesmo, né? Deve ser... isso mesmo, a matéria aqui é do gringo, né? Dá pra perceber quando a matéria ela é traduzida e adaptada, mas beleza, vamos lá. Muito foi dito sobre o desempenho do Bitcoin durante crise de volatilidade de ações, mas não tanto sobre o desempenho do Bitcoin durante crise de volatilidade cambial. Com o volume global de moedas do Forex cambial, né? Enfim. Com o volume global de moedas fora dos mínimos históricos e uma enorme onda de novas dívidas, os fogos de artifício estão chegando ao mercado de moedas. Mesmo antes da pandemia atingir a economia internacional, Bronstein observou que o sistema monetário global era frágil. Muitos países correm o risco de ver suas moedas caírem de valor devido a vários motivos. O analista disse que as moedas são vulneráveis devido às baixas reservas em dólar e às altas dívidas em dólar de muitos países, né? E qual é a lógica dessa situação toda? Sempre que a gente observa uma possível crise no mercado financeiro tradicional, as pessoas elas tendem a buscar algo que tem os fundamentos bem mais enraizados ou com raízes lançadas em uma terra mais firme do que a areia. Com isso, a gente percebe que o Bitcoin e muitas criptos, num contexto geral, elas têm fundamentos muito superiores, né? O Estado, ele fabrica quanto dinheiro ele quer, a hora que ele quiser, ele audita, ele também detém as regras na qual se faz essa auditoria. Então, assim, ele domina todos os processos. Então, não tem como alguém falar alguma coisa contra. É impossível alguém... querer apresentar algum argumento certo contra esse sistema asqueroso, a gente tá. Só que até então, provar que focinho de porco não é tomada, não vai ter como, né? Porque aqueles que nós votamos que deveriam nos representar, e alguns talvez até tentam representar, mas no fim das contas não conseguem, né? E na minha família tem pessoas que de alguma maneira tiveram envolvimento com a política e eu vou te dizer, é um negócio assim muito, mas muito sujo, tá? Bom, para sair um pouco da minha família e dizer algo que não tem a ver com algo tão próximo a mim, né? O Vitor Santos, que tem um canal chamado Metaforando, cara que é detetive, ele é perito em linguagem facial e tudo, né? Enfim. Ele disse que o mais difícil para ele é fazer análise de político, né? Teve uma vez que ele fez uma análise de político, ele recebeu uma carta anônima na casa dele falando todas as informações da vida dele, né? Falando, ó, você mora em tal lugar, endereço tal, seus familiares são esse, e é bom você ficar esperto com o que você fala no seu canal. E ele falou que sabia quem era, ele só não consegue provar, mas saber, ele sabe. Então, basicamente, isso daí é uma coisa muito suja, tá? A política, embora você veja o discurso de quem tá falando lá e tudo, enfim, o cara que já entrou pra política e já voltou pra ela,
eu penso que existe uma grande possibilidade dessa pessoa ser bem suja. Infelizmente, bem suja ou no mínimo fica quieto, tá? Ela vê as coisas erradas acontecendo e fica quieto, tá? Bom, e não adianta a gente falar nada, não adianta a gente fazer nada. Essa é uma engrenagem que vai continuar girando, não importa o quanto a gente não queira que ela gire. A democracia, ela, não vou dizer que ela não existe de verdade, mas ela não é aplicada de verdade. E diante da tamanha corrupção que a gente está no Brasil, ela é, eu diria que praticamente utópica. É duro falar isso, mas é a realidade, pessoal. Mas no fim das contas, o que está sendo apresentado, né? Como as pessoas estão buscando os fundamentos, né? Ou seja, a possibilidade de trabalhar com ativos que tecnicamente têm mais motivos para serem estáveis, ou pelo menos que não tem uma demanda aleatória, né? Por exemplo, existe uma quantidade determinada de bitcoins, existe uma quantidade determinada de várias criptomoedas, elas têm uma quantidade. Então, a lei da oferta e da procura, da demanda, enfim, é algo que você vê funcionando em plena prática. E o que a gente está observando? Toda vez que tem uma crisezinha, volume das criptomoedas aumenta, tá? Não necessariamente dentro de exchange, mas o volume aumenta. Então, a gente está passando por um determinado momento agora que estava ruim, ficou pior com a entrada da pandemia, algumas moedas de alguns países estão começando a derreter e, de acordo então com o Bronstein, né, esse é o momento que a gente tem para observar o avanço do Bitcoin e das criptomoedas. Eu já trouxe vários motivos aqui porque o Bitcoin vai subir, ele vai aumentar o preço, e dentre várias outras informações, mas eu penso que ainda assim a gente não tem como ter a certeza absoluta. Eu penso que até o momento não é possível a gente ficar plenamente fora do mercado financeiro tradicional, mas eu acredito que a gente tem uma possibilidade muito grande se estivermos comprados em Bitcoin quando a bomba toda estourar, né? A gente não sabe se essa bomba vai chegar a estourar, mas uma hora ela estoura. Daí a gente volta com aquela historinha lá. Eu sei que se você acompanha os vídeos aqui do canal, você tá de saco cheio de eu ouvir eu falando desse reset mundial. Mas, infelizmente, eu sinto que é interessante falar e repetir e avisar o máximo número de pessoas que o reset tá para acontecer e ele não vai ser um reset abrupto. É um reset gradual. Em alguns momentos, como diz o Alexandre Costa, né, autor do Introdução à Nova Ordem Mundial, a engrenagem ela gira na direção que ela quer, em alguns momentos ela para, em alguns momentos retrocede, para depois girar para frente de novo. Então, a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente entenda, por mais experiência que a gente tenha, a gente não vai ter como ter certeza. Tudo está indicando que, cara, quem tiver no Bitcoin vai realmente estourar, igual fala a fala gringa aqui, né, que a gente consegue entender, mas é originalmente gringa, fogos de artifício estão chegando, né, enfim. Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado e até mais.